Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Amigos, vamos mais um vídeo explicativo sobre a questão Israel-Palestina. Se Israel apenas permitisse aos palestinos a ter um país próprio, haveria paz no Oriente Médio, certo? Isso é o que você ouve dos embaixadores da ONU, diplomatas europeus. E a maioria dos professores universitários. Mas se eu te dissesse que Israel já ofereceu aos palestinos um Estado próprio, e não apenas uma vez, mas em 5 ocasiões diferentes, não acredita em mim? Vamos revisar a história. Após a dissolução do Império Otomano, na sequência da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido assumiu o controle da maior parte do Oriente Médio, incluindo a área que constitui o Israel moderno. 17 anos depois, em 1936, os árabes se rebelaram contra os britânicos e contra os vizinhos judeus. Os britânicos formaram uma força-tarefa, a Peace Commission, para estudar a causa da rebelião. A comissão conclui que a razão da violência era que dois povos, judeus e árabes, queria governar a mesma terra. A resposta que Peace Commission concluiu seria criar 2 estados independentes, um para os judeus e um para os árabes. Uma solução de 2 estados. A divisão sugerida era fortemente a favor dos árabes. Os britânicos ofereceram-lhes 80% do território disputado, aos judeus os 20% restantes. No entanto, apesar do pequeno tamanho de seu estado proposto, os judeus votaram para aceitar essa oferta, mas os árabes rejeitaram e iniciou uma rebelião violenta. Rejeição número 1. 10 anos depois, em 1947. Os britânicos pediram à ONU para encontrar uma nova solução para as contínuas tensões. Como a Peace Commission, a ONU decidiu que a melhor maneira de resolver o conflito era dividir a terra. Em novembro de 1947, a ONU voltou para criar 2 estados. Novamente os judeus aceitaram a proposta e novamente os árabes as rejeitaram. Só que dessa vez, eles fizeram isso lançando uma guerra total. Mas eles falharam. Israel ganhou a guerra e continuou com o negócio de construir uma nova nação. A maior parte das terras reservadas pela ONU para um Estado árabe, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, tornaram-se em territórios ocupados. Ocupado não por Israel, mas pela Jordânia. 20 anos depois, em 1967, os árabes, liderados dessa vez pelo Egito e acompanhado pela Síria e Jordânia, mais uma vez tentou destruir o Estado judeu. O conflito de 1967, conhecido como a Guerra de 6 Dias, terminou com uma vitória impressionante para Israel. Jerusalém, na Cisjordânia, bem como a área conhecida como Faixa de Gaza, caiu nas mãos de Israel. O governo se dividiu sobre o que fazer com esse novo território. Metade queria devolver a Cisjordânia para a Jordânia e Gaza para o Egito em troca de paz. A outra metade queria dar a região aos árabes, que começaram a se referir a si mesmos como os palestinos, na esperança de que eles finalmente construíssem seu próprio país lá. Nenhuma iniciativa foi muito longe. Alguns meses depois, a Liga Árabe se reuniu no Sudão e emitiu seus infames 3 nãos. Não à paz com Israel, não reconhecimento de Israel, não negociações com Israel. Novamente, uma solução de 2 estados foi rejeitada pelos árabes, tornando essa rejeição número 3. Em 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Mubarak se reuniu em Camp David com o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, para concluir um novo plano de 2 estados. Barak ofereceu a Arafat um estado palestino em toda a Gaza e 94% da Cisjordânia, com Jerusalém Oriental como sua capital, mas o líder palestino rejeitou a oferta.
Nas palavras do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, Arafat esteve aqui 14 dias e disse não a tudo. Em vez disso, os palestinos lançaram uma onda sangrenta de atentados suicidas que mataram mais de 1.000 israelenses e feriu milhares, mas em ônibus, salões de casamento e em pizzarias. Rejeição número 4. Em 2008, Israel tentou mais uma vez. Primeiro-ministro Ehud Olmert foi ainda mais longe do que Ehud Barak, expandindo a oferta de paz para incluir terras adicionais para adoçar o negócio. Como seu antecessor, o novo líder palestino, Mahmoud Abbas, recusou o acordo. Rejeição número 5. Entre essas duas últimas ofertas israelenses, Israel deixou Gaza unilateralmente, dando aos palestinos controle total lá, em vez de desenvolver esse território para o bem de seus cidadãos. Os palestinos transformaram Gaza em uma base terrorista, do qual eles dispararam milhares de mísseis para Israel. Cada vez que Israel concordou com o Estado palestino, os palestinos rejeitaram a oferta, muitas vezes violentamente. Então, se você estiver interessado na paz no Oriente Médio, talvez a resposta não seja pressionar Israel para fazer mais uma oferta de Estado para os palestinos. Talvez a resposta seja pressionar os palestinos para finalmente aceitar a existência de um Estado judeu. Eu sou Sérgio Teres, influencer brasileiro. Comente, compartilhe, clique no sininho, se inscreva, correndo. Beijos, abraços, até a próxima, espero que tenham gostado.